Me chamo Nyandi Mustafa, brasileiro, de origem africana, Togo. Moro aqui em Brasília desde 2017. Trabalho com educação empreendedora, sou especialista em tecnologias digitais. Estou hoje como pré-candidato a deputado distrital. Vou contar um pouco sobre a minha história. A gente mora numa cidade onde todas as crianças estavam junto e com a família, não tem divisão de muros, você pode sair da sua casa, aqui entra na outra casa. Quando eu voltava de escola, né, minha mãe me perguntava o que eu vou querer comer. Ela é vendedora, fazia comércio em vários países e ela viajava muito. Eu sentia muito falta dela porque ela viajava muito. Eu gostava muito, né, de brincadeira, futebol. E uma coisa que a gente fazia como criança, a gente sentia em torno do fogo. Cada criança que passa conta a minha história. Então é uma vivência muito que a gente tem. Gosta muito de nadar também. Quando a gente viaja para o interior, gosta de ir nadar no rio, porque minha mãe nunca gostou. E quando a gente volta na nossa casa, que é lá no capital, eu gosto muito de ir na praia. E todas as vezes que eu vou na praia, minha mãe manda as pessoas para me buscar para voltar para casa. Aprendi muito com a família, né, que é a integridade e a honestidade, de não ter vergonha de si mesmo, de não abrir mão dos princípios. Minha mãe fala, nunca tem inveja de alguém, não tem inveja do que os outros têm. Então eu aprendi a poder se sustentar, né, com o que eu tenho, a lutar também pelos sonhos, nunca procurar um caminho mais rápido, superar os desafios. E mesmo diante das dificuldades, sempre meu pai fala, quando você não tem, pergunta, pede para alguém, nunca tenta roubar alguma coisa. Então são os valores, princípios, né, que eu encarrego até hoje. No Togo, eu era professor também, né. Eu deixei o Togo a busca mais de conhecimentos, ter outras vivências, né, aprender sobre culturas. A família só fala o seguinte, né, boa sorte e lembra de onde você veio. Muitas pessoas não sabem, pouco documento fala. O primeiro presidente do Togo foi um brasileiro que se chama Sylvanus Olympio, é um descendente de um comerciante brasileiro que se casou com uma togolesa e teve um filho. E ele foi o primeiro presidente do Togo. A segunda coisa é a cantora Ela Bello. Ela foi a primeira mulher negra que lotou o Maracanã aqui no Brasil. De fato, não foi eu que escolhi o Brasil, foi o Brasil que me escolheu, porque já tem essa ligação histórica além da escravidão. Minha conexão com o Brasil é histórica, de identidade cultural e ancestralidade. Ao chegar aqui no Brasil, a surpresa que eu teve é quando eu falava bom dia para as pessoas e a pessoa vira me olhando assim, você me conhece onde? Então isso não era da educação que eu recebi, porque você não pode ultrapassar alguém na rua sem falar bom dia ou boa tarde para a pessoa, independente que você conhece a pessoa ou não. Então isso foi um choque cultural. Iniciando e aprendendo. E um dos grandes desafios também é o mercado do trabalho. Eu era mestre antes de chegar, né? E o diploma que eu tinha não era aceitável. Ninguém quer me contratar, né, com essas capacidades e habilidades. Então foi rápido, aprender o português. E teve a oportunidade de fazer alguns cursos, né, que é voltado para migrantes refugiados. Esse curso hoje não existe, era lá na UNB, na NEP, que não existe mais hoje. E a partir de lá, eu teve que refazer mais uma graduação para poder ter um certificado do Brasil e a partir daí conseguir, né, entrar no mercado. Mas antes de fazer tudo isso, né, chegou um momento que eu consegui um trabalho, né, que eu fiz na livraria cultural e trabalhei também como garçom. Trabalhei como ajudante e eu não tenho escolha de trabalho. Não é que tem um trabalho melhor que o outro. O mais importante é que você consegue, né, ter uma fonte de renda. Foram os caminhos, né, que eu tracei para poder entrar no mercado do trabalho. A primeira graduação que eu fiz aqui na UNB foi de letras. Quando eu cheguei, já assumi essa gestão em finanças públicas. Aí, quando eu vi a realidade, né, do mercado do trabalho, eu tenho que recomeçar do zero. Então, para mim, isso nunca foi um problema. Porque isso também foi alguns princípios, né, que a família deixa com a gente. Essa foi uma educação que a gente recebe, que você não precisa persistir em alguma coisa se você não está vendo o fundo. Então, às vezes é bom você recuar para saltar melhor. Então, para mim, era o único caminho, era fazer uma formação continuada aqui no Brasil. E eu decidi fazer o francês com o objetivo, né, como eu já sou professor também lá, e falei, olha, eu posso fazer o francês e já começar com isso, né, tem essa licenciatura e ser professor do francês.
de 2023 eu venho trabalhando dentro de um projeto, que é um processo seletivo, né, que eu passei, do Sebrae, que é sobre educação empreendedora. Eu trabalhei nos 3 anos sobre esse projeto. E ao finalizar esse projeto, eu percebi, né, muitas coisas que estou vendo, as mudanças no mercado do trabalho. E considerando que eu sou mestre em gestão em finanças públicas, eu procurei outro curso para me recapacitar e eu percebi que o curso da comunicação organizacional tem a ver com tudo o que eu estou fazendo, fazer um planejamento, ajuda no planejamento futuros. Então isso foi a base pelo qual eu selecionei o curso, né, da comunicação organizacional. Decidi entrar na política não foi uma decisão fácil, mas uma necessidade, né, da experiência, da vivência, nesses últimos 8 anos. Veja as necessidades das escolas, a educação não está sendo valorizada, a questão de moradia hoje, que é um problema muito intenso, de valorização do trabalho docente, a questão dos migrantes, documentação dos migrantes e refugiados, e a invisibilidade da população negra, da juventude negra, com as competências e habilidades. Vi que tem um espaço para mim contribuir ainda mais do que eu venho fazendo. E isso foi o que me colocou dentro da política. Como minha mãe fala, em vez de pedir para as pessoas fazer, faça. Então, eu acho que é muito importante, né, essa decisão, e eu assumo minha responsabilidade, não me arrependo de nada, lutar, né, para o protagonismo negro da cultura, trabalhadores das periferias, para que eles possam sonhar, porque hoje muitos jovens não estão sonhando mais, eles não estão acreditando no futuro, e isso é muito perigoso, né, para a continuidade da cidade. Brasília foi construída, né, pela mão dos migrantes, refugiados, candangos, e hoje, se os filhos dos candangos não têm mais ou não conseguem sonhar, a cidade vai parar. Você que é migrante, refugiados, a juventude, morador da periferia ou das favelas, a educação é a chave. A educação é a chave. Você precisa voltar a estudar, se capacitar, fazer formações técnicas. Não deixa para amanhã, não deixa a educação no último lugar. Sempre tem essa vontade de recomeçar do zero. Isso é muito importante. Sem a educação, a gente não consegue chegar a nenhum lugar. E a educação me salvou, mudou minha vida. E eu quero também que você vá além de mim. Eu quero ver você mais à frente com a educação.